Aleluias. Cara, como é bom estar nesse lugar. Como é bom declarar que ruja o leão e que a terra estremeça. Porque é com essa potencialidade que nós temos que declarar a quem servimos. Amém? É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom extravasar na presença dEle, é muito bom pular. É muito bom, de fato, sentirmos que somos filhos. E eu tenho ensinado a vocês e vou continuar ensinando. O culto, ele foi constituído. Não foi para você se sentir bem. Interessante, né? Culto não é lugar de você se sentir bem. Culto não é lugar de você vir receber. Culto é lugar de você entregar. Todas as vezes que nós entregamos a nossa adoração ao Senhor, automaticamente nós recebemos do Senhor. Não tem coisa melhor do que realmente nós adorarmos ao Senhor. A nossa alma, nosso espírito, ele sente essa necessidade. Há uma carência na nossa alma de adorar o Senhor. Qualquer pessoa que estar aqui nesta noite e que já entendeu a importância do culto, se você ficar alguns dias sem cultuar, você irá perceber que você vai se entristecer, que suas motivações vão diminuir e que você não vai ficar muito legal. Você vai perceber que a tua vibe não está legal, porque você foi criado para adorar o teu Criador. Quando nós adoramos o nosso Criador, a nossa alma se sente bem. Por isso que é comprovado que culto é terapêutico. Culto é o lugar que você está estressado com a vida. Chega aqui e você volta para casa sorrindo à toa. E quando você entende que estamos aqui para adorar o Senhor, para gritarmos, declararmos, adorá-lo na beleza de sua santidade, aí você vai realmente entender, cara, vale muito a pena, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu não serei demorado, serei sucinto, serei rápido, mas é uma palavra que eu a tenho pregado e a considero muito importante para os dias dos quais nós estamos vivendo. Eu queria que você acompanhasse a leitura que se encontra em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versos de número 24. Hoje, né? Hoje pela madrugada nós estávamos aqui no galpão, mano, numa vigília sensacional. Quem estava na vigília vai dar um urro bem forte aí. Isso. Ó, a vigília acabou 3 horas da manhã. Cara, eu recebi uma mensagem hoje de uma irmã dizendo: pastor, muito obrigado por ter levantado, por ter convidado, por ter feito, convidado, né, que eu não faço nada, convidado as pessoas para participar dessa vigília, porque foi muito edificante. Ao chegar ali atrás agora, o irmão chegou para mim e disse: Paulinho, a vigília ontem foi simplesmente sensacional. Por quê, cara? Não foi sensacional porque houve palavras aqui que você vai ser vitorioso, não. Foi sensacional porque esse ambiente tornou-se um lugar de culto, tornou-se um lugar de adoração, tornou-se um lugar propício para nós adorarmos ao nosso Deus. E retorno a dizer, quando nós entendemos que nós fomos criados para adorar a Deus, a vida faz todo sentido. Então, se você está tendo suas crises de ansiedade, de existencialismo, parece que não tem sentido viver, é porque você não está fazendo o que você foi criado para fazer. Você está desconectado do Pai, você está desconectado do Senhor.
porque nós fomos criados para isso. A Bíblia nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. De tudo que Deus criou, tudo é muito belo. Toda a criação, cara, é sensacional. Mas nada se compara aos seres humanos. Deus, Ele fez os céus e a terra, os animais, os rios, as aves. Mas quando chegou na criação do homem, do ser humano, Ele diz, vamos fazê-los conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ou seja, tudo é muito belo, mas o homem é a primícia da criação. O homem é a coroa da criação de Deus. Nós somos o mais belo que Deus criou. E Deus nos criou com uma finalidade: que nós venhamos adorá-lo, que nós venhamos glorificá-lo. Então, culto como esse, vou até dizer para a banda aqui, ó, vocês show, cara, magnífico hoje. Basta só envolver mais a igreja, convidar a galera para cima mesmo. Manda parar os instrumentos, bota um pouco para cantar, para dançar, porque, cara, todos que estão aqui têm que entender o que nós viemos fazer aqui. Ó, culto tem que ser igual no retiro. O retiro, o cara começa o primeiro dia ali meio tímido, no segundo já está pulando, daqui a pouco, cada culto é melhor do que o primeiro, do que o segundo, do que o terceiro, e assim vai consequentemente. Mas parabéns para os meninos, louvor muito abençoado. Eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, essa palavra. É uma palavra que eu não me canso de pregá-la, porque ela é urgente, ela é necessária nas nossas vidas todos os dias. É uma palavra que a gente tem que estar constantemente ouvindo ela, para que nós não venhamos assim nos perder. Mateus capítulo 16, versículos 24 em diante, vai nos dizer: então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse a quem? O que é um discípulo? Alguém que segue Jesus. Alguém que está aprendendo de Jesus. Então Jesus disse aos seus seguidores: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Curva a tua cabeça, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por estarmos mais uma noite reunidos nesse lugar para te adorarmos com todo o nosso ser, com toda a inteireza do nosso coração, com todo o nosso vigor. Nós aqui nessa noite te apresentamos o nosso culto de uma forma racional, de uma forma inteligente, pois nós entendemos que fomos criados para a tua glória, em nome de Jesus. Esse texto aqui é um texto que ele diz algumas condições para alguém que quer se tornar um discípulo de Jesus. Ele impõe algumas condições para alguém que quer de fato seguir com Jesus. Porque nós vivemos hoje dentro de um país que tem uma porcentagem de cristãos muito grande. O Brasil é visto como um Brasil cristão, entre católicos, espíritas e evangélicos. Os evangélicos, eles crescem toda noite, todo domingo, tem gente se convertendo, tem gente chegando, tem gente correndo para as igrejas. Mas, infelizmente, as igrejas têm errado. Às vezes, algumas igrejas têm sido omissas em pregar algumas verdades que precisam ser ditas. Porque nós estamos vivendo no Brasil hoje um período, e eu falo do Brasil porque é onde, de fato, nós estamos mais próximos, observando. Mas nós estamos vivendo um período hoje onde muitas pessoas, mas é muitas pessoas, estão se achegando a Deus. Mas
não estão ouvindo o que precisa ser dito a elas. Muitas pessoas estão procurando Deus, mas algumas igrejas estão sendo omissas na pregação do evangelho. Porque quando uma pessoa ela vem aqui na frente levantando uma mão, ela está dizendo o seguinte: pastor, eu quero aprender mais. Eu quero me tornar um discípulo de Jesus. Eu quero andar com Cristo. Então cabe a esse pastor orientar essa pessoa sobre quais são as exigências do mestre para aqueles que vão o seguir. E Jesus, ele impõe algumas exigências. Jesus, ele tem os seus critérios para aqueles que querem segui-lo. Porque hoje nós temos muitas pessoas dizendo que é crente, mas a vida não parece ser de um crente. O comportamento não parece ser de um crente. As atitudes não parecem ser de um crente. Tudo não parece ser de um crente. Mas, se você de fato conversar com eles, eles vão dizer: eu sou crente. Certa vez eu estava na rodoviária de Cascavel, no Paraná, e eu queria comprar uma rede. Uma rede não, minto, uma coberta. Nós iríamos pegar um ônibus pela madrugada, eu e um amigo, e nós estávamos naquela rodoviária, e a gente foi num local lá que vendia cobertas, e começamos a conversar ali com o rapaz, e a gente disse: meu irmão, me vende essa coberta, qual é o preço dela? E ele disse: rapaz, se eu não me engano era R$140. E a gente pediu um desconto, ele fez: não, eu não sou dono não, rapaz, eu sou empregado aqui, e não posso dar desconto não. E aquele cara começou a mentir, descaradamente. Aí depois a gente não comprou a coberta, a gente começou a conversar, ele percebeu que nós éramos de outro estado. Aí daqui a pouco ele se esqueceu que tinha mentido e disse: vocês é crente? Eu disse: sou. Ah, eu também sou. E a gente conversa vai, conversa vem, e a gente começa a conversar, e ele se identifica como dono do estabelecimento dele ali. E eu fiquei observando, cara, que qualidade de crente nós temos hoje. Pessoas que dizem ser de Jesus, mas a mentira para ela é normal, é comum. O enganar o outro não tem nenhum tipo de ressentimento. E não só aquele rapaz que eu estou citando, mas tantos outros casos. De pessoas que dizem: cara, eu sou crente, mas não há características, não há evidências, não há nada que de fato identifique. Eu não estou falando aqui de roupas, porque o que eu já vi de gente que parece ser crente por fora, mas por dentro não tem nada de Deus, está assim também. Mas estou falando que o verdadeiro cristão, ele deve ser reconhecido pelo seu abrir de sua boca, pelo seu comportamento, pela sua atitude, quando ele se depara com situações injustas, quando ele se depara com atitudes, com situações as quais não são legais, ele se comporta como aquele cara que de fato faz a diferença. Porque uma ordem dada por Jesus é que, vocês, meus discípulos, vocês vão ser a luz do mundo. O mundo está em trevas. Sim ou não? O mundo está em trevas, sim ou não? Aí Jesus disse: o mundo está em treva, mas eu vou enviar a luz. A luz serve para quê? Iluminar, clarear. Ou seja, Jesus disse: o mundo está em treva, mas eu vou enviar vocês para clarear, para iluminar aqueles que estão se perdendo. Ele disse mais: vocês serão o sal desta terra. Ou seja, vocês vão gerar sabor para a vida das pessoas. Vocês vão impossibilitar a podridão nos ambientes que vocês vão chegar. Então, vocês são a luz que vai clarear e vocês são o sal que vai trazer sabor e vai evitar a podridão no meio dessa sociedade. Essa é a missão da igreja. A igreja foi levantada por Deus para transformar, para mudar gerações. Se a igreja ela não for a luz,
E nem tão pouco o sal, essa igreja tornou-se uma igreja que infelizmente perdeu a sua essência. É o sal que Jesus classifica como insípido, que não serve para nada a não ser pisado e humilhado pelos homens. Então, quando eu digo eu sou crente, cara, isso traz sobre você algumas responsabilidades. Quando você diz eu sou crente, a pessoa vai olhar para você e vai querer encontrar em você características de quem? De quem? Mais alto de quem? De Jesus. Quando eu digo, cara, eu sou crente, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão esperar que você tenha características de Cristo. Porque um cristão é um pequeno Cristo. E a ordem é que nós sejamos uma cópia de Cristo aqui na terra. É que no meio, no local aonde eu chego, as pessoas possam contar com a minha vida para resolver problemas através de Deus. Para ser, de fato, a pessoa que vai trazer a orientação, que vai orar pelo oprimido, que vai trazer o conforto àquele que está precisando naquele momento. Cristo nos chamou para isso. Essa é a nossa responsabilidade. É sermos essas pessoas que vão mudar o mundo, que vai transformar o mundo. Na época da política aqui, eu falei várias vezes que eu não defendo partido político, que eu não defendo nenhum candidato. Eu não acho que a solução do Brasil ou do mundo está em um homem. A solução do planeta, da terra, da humanidade está em mim e em você. Porque Jesus não disse é Lula que é a luz do mundo, não é Bolsonaro que é o sal da terra, não. Ele disse a igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra. Então, o problema da corrupção que existe no Brasil hoje é porque eu, enquanto igreja, e você, enquanto igreja, nós estamos sendo omissos na responsabilidade que nos foi entregue de mudarmos o contexto que fomos inseridos, de mudarmos a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou dizendo aqui para você se tornar o crente chato, mal educado, que é ignorante, que não respeita o que o outro pensa, não é isso. Precisamos ser a cópia de Cristo, aquele que se relacionava, aquele que era educado, aquele que era manso, aquele que respeitava, que dialogava com o outro, independentemente do pensamento do outro. Ele dialogava, ele falava, ele conversava. Então, é esse cristianismo, é esse cristão que está faltando na sociedade a qual nós estamos inseridos. Mas ontem pela madrugada aqui nós orávamos e nós profetizávamos que um grande mover, que um grande avivamento estava para vir sobre Santa Cruz do Capibaribe. E, cara, não foram apenas momentos de êxtase, não. Eu acredito pelo meu espírito, pelo que Deus fala ao meu coração, que haverá um grande despertamento nessa cidade. E, mano, se vai vir algo de Deus, eu já estou acenando para Deus, dizendo, Pai, eu quero fazer parte desse mover, eu quero surfar nessa onda, eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar para transformar multidões, nações, populações, gerações, aonde eu estiver, eu quero ser um agente de transformação. E é esse sentimento que tem que dominar a nossa mente. É com essa vontade que nós temos que nos aproximar de Deus. Chega de sermos os crentes 007. É crente, mas ninguém sabe. Escondido dentro do trabalho, não se manifesta, não defende a sua fé, não professa aquilo que crê. Mas Deus tem levantado uma geração de jovens que não se envergonham de quem é, das suas crenças, dos seus valores. Jovens que, com muito poder de Deus, vão entrar dentro das camadas da sociedade
e vão estar lá dizendo: eu sou crente e não abro mão dos meus princípios. Eu sou crente e não vou para a cama antes do casamento. Eu sou crente e não me vendo. Eu sou crente e não abro mão dos princípios da palavra para a minha vida. Eu sou crente e por ser crente, eu abro mão do meu desejo, do meu pecado, das minhas vontades, porque a minha meta é ser santo, como santo é o meu Deus. Essa é a geração e esse é o avivamento que Deus quer trazer sobre Santa Cruz. Não é um avivamento de línguas estranhas, não é um avivamento de falsas profecias, não é um avivamento de revelações falsas, não, é um avivamento que vai gerar dentro do coração e que vai fluir para fora. Será visível ao olho nu, perceptível a quem estiver observando. Mas para isso acontecer, nós precisamos entender que não há como eu fazer parte do que Deus tem para fazer, se eu não estiver disponível, se eu não estiver disposto. Sabe ao quê? Coloca o verso, por gentileza. Para eu ser essa pessoa que Deus de fato vai usar, que vai mudar as camadas da sociedade, que será um agente de transformação, eu preciso entender e eu preciso negar a mim mesmo. Essa é a primeira condição posta por Jesus. Você quer me seguir, meu filho? Quero. Então você vai ter que negar a si mesmo. Pastor, e isso implica em quê? O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é abrir mão de coisas que gostamos. Negar a si mesmo é abrir mão de vontades, de desejos, de lugares, de pessoas, de comportamentos que nos agrada, mas que não agrada a Deus. Negar a si mesmo é você abrir mão de todo um projeto que você sonhou para você, mas que você olha hoje e diz: esse projeto não está se enquadrando com o que Deus tem trazido ao meu coração. Se você for ler a biografia dos grandes reformadores, Calvino, Lutero, esses homens, eles se formaram, eles se tornaram doutores no direito, mas não exerceram a profissão de advogados, porque entenderam que Deus não chamou-los para eles defender causas humanas. E eles negaram, eles deixaram sua vida profissional e se tornaram pregadores e foram se tornar teólogos para pregar o evangelho. Tem a história de um missionário por nome de Robert Callen. Ele trouxe o congregacionalismo para Recife em 1800 e alguma coisa. Aquele homem formou-se em medicina. E formado médico, Dr. Robert Callen, ele agora resolve não exercer a sua profissão de médico, mas abrir mão de si mesmo para se tornar um pregador e vir para o Brasil trazer o evangelho a um povo que estava perdido. Negar a si mesmo é você abrir mão de sonhos, de vontades, de lugares. Eu, para estar pregando para vocês aqui hoje, o meu sonho era morar em Santa Catarina. Eu me projetei para morar em Santa Catarina. Eu tinha negócios no Paraná. Mas eu entendo que nada disso estaria acontecendo hoje se eu não tivesse abrido mão dos meus sonhos. Se eu não tivesse abrido mão das minhas vontades, eu não estaria pregando para vocês hoje aqui. Deus não estaria usando minha vida para transformar e ajudar pessoas.
Porém, pastor, e o senhor se sente hoje um decepcionado com a vida, um frustrado? Não, eu nunca me senti tão completo, eu nunca me senti tão realizado, eu nunca me senti tão completo, tão satisfeito como eu me sinto hoje, entendendo que Deus me criou, não foi para acumular riquezas, mas para usar a minha vida, para me desgastar, para que outras pessoas consigam assim alcançar, enxergar a luz e ter vida eterna para com Ele. Negar a si mesmo não é um procedimento fácil, mas é de suma importância para que de fato a gente seja aquele ou aquela que Deus deseja usar nesse tempo. Se não tivermos essa coragem de abrirmos mão dos nossos próprios sonhos, nós não seremos as pessoas que Deus vai usar. Eu já citei aqui em outras pregações, muitas pessoas que pelo momento se converteram, mas que não tiveram coragem de negar a si mesmo. Wesley Safadão é um deles. Joelma é uma delas. Tantas e tantas pessoas conheceram a verdade, mas infelizmente, de repente, Satanás diz: olha, vai deixar tudo? E essas pessoas olharam para o mundo, como a mulher de Jó olhou, e voltaram para trás. Infelizmente, perderam de se tornar alguém que Deus vai usar nesse tempo. Eu estive com um pastor esses dias. Eu estava conduzindo um culto e ele pregou. Ele era um travesti lá de João Pessoa. E ele me dizendo que um dia ele estava em João Pessoa, ele desce de um ônibus e ele se depara com um culto. E no culto ele ouviu uma mensagem. E ele se entregou a Jesus. E ele contando o testemunho dele ali, um testemunho maravilhoso. Hoje ele é um pastor de uma igreja de umas 1000 pessoas lá em João Pessoa. E ele contando o testemunho dele, dizendo: eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha e de tudo que eu gostava. Hoje é um homem casado, pai de 3 filhos, pastor de uma grande igreja, respeitadíssimo no Brasil inteiro. Mas para alguém se tornar um instrumento na mão de Deus, primeiro tem que abrir mão de suas próprias vontades. Muitas igrejas não vão pregar isso que eu estou pregando para vocês hoje. Porque muitas igrejas estão preocupadas em ter números apenas. Em ter suas catedrais lotadas de pessoas. Eles não querem que muitos dos seus adeptos ouçam a verdade. Eles querem que os seus adeptos voltem no outro culto. Porque muitas igrejas tornou-se, infelizmente, máquinas de fazer dinheiro e não lugar de discipular pessoas. Mas essa é a verdade nua e crua do Evangelho. Não há como eu me tornar alguém que Deus vai usar para esse tempo se primeiro eu não tiver coragem de abrir mão da minha própria vida. Jesus, ele revolucionou o mundo com 12 homens. Ele chega para Mateus, que era um cobrador de impostos, um homem da alta sociedade, que tinha ao seu dispor uma vida luxuosa, e ele chega para Mateus e diz: Mateus, segue-me. O texto bíblico diz que imediatamente Mateus se levantou e seguiu Jesus. A Bíblia diz que ele estava caminhando na beira da praia e ele olhou para Pedro, para João e para Tiago e disse: olha, largue as redes e siga-me, porque a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores, não mais de peixe, mas de homens. E Pedro, Tiago, João tornaram grandes instrumentos na mão de Deus, porque ouviram o convite do Senhor: neguem a si mesmo. E eles negaram suas profissões, eles negaram o seu contexto. Eles chegaram para Jesus e disseram: pai, eu larguei família, eu larguei tudo por ti. Jesus disse: muito mais você irá ganhar. Não há cristianismo se não houver essa capacidade de negarmos a nós mesmos.
Eu não consigo entender que alguém diga, eu me converti, mas eu não deixei a minha vida imoral. Eu me converti, mas eu não deixei a minha vida secular. Eu me converti, mas eu não deixei as minhas namoradas, os meus casinhos, as minhas negociações injustas. Eu me converti, mas eu não abri mão desse. Você não se converteu. Você não se encontrou com Jesus. Porque o verdadeiro encontro com Jesus muda transformações, gera uma mutação. Quem não se lembra de Zaqueu? Um homem riquíssimo, cobrador de impostos, maioral dos cobradores. Ele era o gerente geral da cobrança de impostos, um funcionário de Roma. Jesus entra na casa dele. Ele sente a presença de Deus. E ele diz, Senhor, hoje eu resolvi restituir 4 vezes mais qualquer pessoa que eu já fui desonesta com ela. E ele chegou mais e disse, Senhor, hoje eu resolvi dar a metade de todos os meus bens aos pobres. Sabe por que Zaqueu fez isso? Porque Zaqueu entendeu que não existe prazer no dinheiro. Zaqueu procurou por muito tempo na sua vida encontrar felicidade no dinheiro. Zaqueu procurou por muito tempo procurar a felicidade nas mulheres, na fama, mas isso nunca lhe proporcionou. Aí no dia que ele está diante da presença de Jesus, o coração dele se invade por uma presença, por uma alegria. Aí ele diz, cara, não é sobre dinheiro, não é sobre mulher, não é sobre cocaína, é sobre ter Deus na minha vida, na minha casa. Aí ele diz, Pai, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade de toda a minha fortuna. Aí Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque aqui está de fato um verdadeiro filho de Abraão. Nós temos que ter essa coragem, essa disponibilidade de dizer, eu abro mão de dinheiro, de casos, de cocaína, de tudo, para desfrutar da presença surreal do nosso Deus. Mas não há cristianismo se primeiro não houver essa disponibilidade a negar a si mesmo. Eu não encontro uma pessoa na Bíblia, que se tornou discípulo de Jesus, vivendo a sua vida da mesma forma. Todos tiveram que abrir mão. Desde o menor ao maior, tiveram que abrir mão dos seus casos. Não há cristianismo se nós não formos radicais, se nós não tivermos essa coragem. Eu me converti em um culto como esse. Em 99, 9 de maio. E quando eu me converti, eu entendi rapidamente que eu não poderia ser mais a mesma pessoa. Na época eu era fã das bandas de forró. E ali eu abri mão daqueles gostos, daquelas coleções de CD que eu tinha. Tudo aquilo que eu sabia que iria contrário à vontade de Deus. Não precisou pastor nenhum me chamar do gabinete. Automaticamente o Espírito de Deus foi dizendo, meu filho, tá comigo? Vamos junto? Vamos embora? Tu vai ter que abrir mão de um bocado de coisa aí, cara. Os contatinhos, os desejos, as vontades, as festinhas. Mano, e não se engane. Quando Satanás percebe que está perdendo, ele usa todas as estratégias que você pensar. Ele manda os contatinhos, ele manda a mulherada, a macharada, seja lá o que você gosta. Ele manda. Ele cerca porque ele não quer perder. Mas, mano, eu tinha provado de algo que Satanás nunca me proporcionou lá fora. Naquele ano de 99, 9 de maio, eu provei de uma presença que eu nunca tinha sentido antes. As minhas idas para motel nunca me proporcionou o que eu senti naquele dia. O que invadiu meu coração era inexplicável. Palavras não dava para descrever, para relatar. E naquele momento eu entendi que
Por mais que exista prazer no pecado, nada se compara a um homem sentir a vontade, a presença de Deus. Em um dos cultos que eu participei, novo convertido, eu chorei tanto, mas chorei tanto no culto que eu voltei para casa chorando. Eu não conseguia me conter, eu entrei no banheiro chorando. Os meus irmãos, e o que é que está acontecendo? Eu não conseguia parar de chorar. Alguns deles disseram, acabou o namoro. Não tinha nada a ver com o namoro. Eu tinha sentido Deus no culto como nunca tinha sentido antes. E aquilo me invadiu de uma maneira. Começou a acontecer em mim o que a Bíblia diz. Rios de água viva começou a fluir. E eu comecei a sentir a presença de Deus. E eu comecei a imaginar Deus, Criador do universo, visitando um pobre pecador. E aquilo para mim foi simplesmente sensacional. Cara, e eu me apaixonei por Jesus. Pense no moleque que mergulhou em Deus. Tivesse uma vigília, eu queria a vigília. Não tivesse um lugar que dissesse, vamos falar de Deus, eu estava lá dentro. Porque eu queria viver. A primeira vez que eu vi alguém pregar, eu disse, cara, eu quero pregar igual esse cara. E eu comecei a ler a Bíblia, eu nem sabia interpretar nada, mas eu passava a madrugada lendo a Bíblia, eu ficava pregando sozinho, eu era recepcionista de um hotel, e eu ficava lá pregando na madrugada, imaginando eu pregando para pessoas, e Deus de fato contemplou aquilo e disse, estou gostando meu filho, vamos chegar lá, estamos juntos. Mas para isso acontecer, eu precisei entender, que eu precisava abrir mão de coisas que minha carne gostava, de amizades que eu gostava, mas que infelizmente não dava mais para caminhar, porque a vibe era muito diferente. Se eu dissesse, vamos para o culto, o outro dizia, não vou para o culto, eu quero ir para a vaquejada, para a balada e por aí vai. Então não há como nos tornarmos os discípulos de Cristo, se nós não tivermos essa capacidade de negarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz. Segunda exigência colocada por Jesus. Negue-se a si mesmo primeiro e segundo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Jesus ele usa um exemplo aqui que a galera entendeu muito bem o que ele estava falando. Tomar a cruz, carregar a cruz, era um processo muito doloroso. Carregar a cruz era algo que os homens precisavam fazer até o Gólgota. Imagine você carregar uma cruz de madeira sobre os seus ombros, depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido cuspido, maltratado, você carregar a cruz. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo sabe do que eu estou falando. O processo de carregar a cruz é um processo doloroso e machuca. E muitas vezes você vai cair porque a cruz é pesada. E o soldado está lá chicoteando, levanta. Carregar a cruz é um processo doloroso, é um processo complicado, é um processo de dor. E Jesus está dizendo, quem quiser me seguir, tem que levar a sua cruz. Carregar a sua cruz é entender que a partir do momento que você dizer, cara, eu me entreguei a Jesus, os teus amigos que dizem que são teus amigos vão dizer, quero mais conversa com ele não. Carregar a sua cruz é você chegar em determinados lugares e as pessoas olhar para você e dizer, esse cara agora é careta, esse cara agora acha um santarrão, não quero mais conversa com ele não. Carregar a sua cruz é você ser desprezado. Carregar a sua cruz é você ser rejeitado. Carregar a sua cruz é você ser muitas vezes humilhado por ser cristão. Mas não abrir mão dela. Não deixá-la na beira do caminho ou no meio do caminho. Então, precisamos de fato entendermos que precisamos carregar a nossa cruz. E terceiro, seguir Jesus. Negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Seguir Jesus implica em sairmos da zona de pensamento e irmos para a zona de atitudes. Vocês lembram do filho pródigo?
O filho pródigo, ele estava lá no mundão, atolado do pecado, distante de Deus. Só que o texto vai dizer que ele, caindo em si, o campo das ideias, caindo em si, ele disse: levantar-me-ei hoje, irei ter com o meu pai. E ele se levanta e sai e vai. Ele tem atitudes. Seguir Jesus é sair do campo das ideias de eu sei que eu estou errado. Não adianta você saber que está errado se você não se posicionar, se você não avançar, se você não ir em direção àquele que pode perdoar os teus pecados. Há muita gente que diz: não, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, mas não passa de pensamento, não passa de achismo, porque não toma a atitude de seguir Jesus. Para nos tornarmos discípulos de Jesus, precisamos segui-los de fato. Não me lembro o texto, mas sei que é aqui Mateus. Alguém chegou para Jesus e disse: mestre, eu quero te seguir, mas me permita primeiro eu enterrar o meu pai que morreu. Jesus disse: olha, quem bota a mão do arado não deve olhar para trás. Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Radical, né? Mas Jesus era radical. Jesus entendia que para segui-lo tem que negar, carregar e tomar atitudes. Se levantar da zona de conforto. Avançar em direção à cruz. Em direção àquele que pode transformar a vida de qualquer que seja o pecador. Pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero carregar cruz nenhuma e nem quero seguir Jesus. Sinto muito lhe dizer, mas é Ele que não vai querer você. É Ele que vai dizer: você não serve para andar comigo, você não serve para cumprir os propósitos quais de fato eu tenho para a tua vida. Andar com Cristo, se tornar discípulo dele, é se tornar radical. Radical consigo mesmo. Atitudes. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Direi: pai, eu pequei, eu errei. E o pai vai dizer: vem para cá, meu filho, porque perdoados estão todos os teus pecados. Para eu estar pregando para vocês aqui hoje, eu precisei entender isso. Eu precisei negar a mim mesmo, eu precisei carregar a minha cruz. Quando eu me converti, eu morava com uma irmã minha aqui em Santa Cruz. E quando eu me converti, ela disse: a partir de hoje, arruma uma casa e vai morar em outro local. Eu tinha 15 anos de idade, 19 anos. Arrume uma casa e vai morar em outro local, porque eu não quero crente na minha casa. Nesse mesmo período, tinha acontecido a mesma coisa com outro jovem. E a gente se uniu e fomos morar os dois num apartamento. Porque nem minha irmã queria crente em casa, nem o irmão dele queria que ele ficasse na casa que ele morava. Mas sabe quantas vezes isso me fez voltar atrás? Nunca. Me converti aos 19 anos, estou com 42 hoje, nunca me desviei. Errei, pequei, mas nunca deixei o meu Senhor. Porque, cara, o que eu provei, o mundo nunca vai conseguir fazer eu provar. A alegria que eu senti de um pobre pecador ser templo e morada de um Deus criador, essa sensação, desejo nenhum, pecado nenhum, droga nenhuma irá conseguir te proporcionar. Então meu convite nessa noite é: mano, não perde tempo. Jesus chama você. Como eu falei, Deus está para trazer uma grande onda de avivamento sobre essa cidade. A pergunta é: quem quer provar do que Deus tem para fazer? A palavra dele é: nos últimos dias eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, sobre homens, jovens e mulheres. Deus, ele quer derramar o espírito dele sobre esta geração. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas uma coisa: dizer: eu estou disposto.
a seguir Jesus e abrir mão de mim mesmo. E se necessário for carregar a cruz. É só isso que Ele quer de você. Pastor, mas eu vou conseguir. Deus é quem vai dar força a você. Pastor, mas é complicado. Melhor andar com Deus do que andar sem Ele. No mundo tereis aflições, mas suportai tudo, porque eu estarei com vocês. No mundo tereis aflições, mas tenhas bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Eu vou para o Pai, mas eu não vou vos deixar órfão. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês. Eu queria que vocês se colocassem em pé nesse momento. Queria a banda para cá. Eu queria convidar você nesse momento a nós fazermos uma oração juntos. A fazermos uma oração juntos. Tá bom, só faz aumentar mais. Aonde você estiver nessa noite, vamos orar juntos? Não fala com a pessoa que está ao teu lado agora. Se desliga do teu irmão aí. Eu queria que nesse momento você colocasse a sua mão direita no seu peito. Eu queria que nessa noite você fizesse uma oração diante dele. Há entre nós nesta noite um Espírito de Deus. Ele sonda mente e corações. Ele está presente nesse lugar. Ele sonda as tuas palavras, os teus pensamentos. E eu queria que nesse momento você dirigisse sua oração a Ele. Pai, aqui nós estamos nessa noite. Nós estamos como filhos. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos das nossas falhas. Nós nos arrependemos de sermos tão mal, tão egoísta, tão cheio de si. Nos perdoa. Nos perdoa por sermos tão carnais. Nos perdoa por sermos tão fracos. Nos perdoa por fazermos tantas coisas que não convém a nós enquanto filho teu. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa nesta noite. Peça perdão a Deus nessa noite por seus erros, por suas falhas, por seus pecados. Há um Espírito de Deus nessa noite que perdoa. Há um sangue que já foi derramado numa cruz para nos lavar nesta noite e dizer: eu posso perdoar os teus pecados e deles não se lembrar mais. Peça perdão nessa noite. Eu quero que você ore. Seja você novo ou velho, faça essa oração. Diga: Pai, perdoe os meus pensamentos muitas vezes tão distantes, tão perversos. Faça isso. Faça essa oração. Pai, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, por nossas negligências, por nossos ídolos que muitas vezes estão dentro dos nossos corações. Continua do jeito que estava. Por tudo que o Senhor tem feito, Senhor.
derrama nessa noite sobre cada vida aqui nesse lugar. Esse sentimento, Senhor, esse sentimento de arrependimento, derrama sobre nós nessa noite, traz sobre cada coração. Como o Senhor me tocou naquele dia, e eu voltei para casa chorando, porque nunca tinha sentido uma presença tão forte. Eu senti naquele dia, meu Pai, eu senti algo que eu nunca tinha sentido fora. O pecado nunca conseguiu me proporcionar tamanho prazer, mas a Tua presença me invadiu, me dominou, e eu abri mão de todos os velhos amores. Todos os amores velhos eu abri mão, porque eu entendi que Tu era o melhor para a minha vida. Você que está aqui nessa noite, se você entendeu essa mensagem, se você entendeu que você precisa negar a si mesmo, se você entendeu que você precisa nessa noite tomar a sua cruz e tomar uma atitude, se você entendeu nessa noite que é noite de dizer: levantar-me hoje e vou ter com meu Pai, levantar-me hoje e vou dizer: Pai, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu andei por lugares que não deveria andar, eu fiz coisas que não deveria fazer. Se você nessa noite sente do seu coração arrependimento por coisas, por lugares que você andou, se você hoje diz: eu preciso correr para os braços do Pai, eu preciso que você venha aqui, e eu quero orar e profetizar sobre a tua vida. É sobre abandonar os velhos ídolos, os velhos amores. Vem para cá, vem. Eu sei que há vidas nessa noite que Deus tem falado nesse ambiente, e eu quero ser profeta para você nessa noite. Vem. Ei, seja corajoso nessa noite. Tenha coragem nessa noite de se entregar, de dizer sim. Aquele que não teve vergonha de morrer numa cruz por você. Jesus foi morto como malfeitor, sem ter cometido pecado algum. Ele não se envergonhou. Ele disse: por Paulinho eu não tenho vergonha, por Matiele eu não tenho vergonha, por Vitória eu não tenho vergonha, por Batista eu não tenho vergonha. Deus, Ele é aquele que não se envergonhou de mim e de você. Eu quero orar por você, vem cá. Vem cá, eu quero orar por você. Eu sei que há vidas nessa noite que precisa voltar ao encontro do Pai.